Amigos e amigos do programa Economia e Desenvolvimento, estamos trazendo André Agrezana. Hoje, nesse último bloco do programa, o Jorge Alberto Rias, que é presidente do movimento Nova Política Brasil. Já ouviste falar nesse movimento, André? Puxa, ainda não ouvi, Vilmar, e já estou muito interessada só pelo nome. Só pelo nome. Então, Bebeto, o Jorge Alberto Rias é muito conhecido, André, por Bebeto, tá? Então, mas é Jorge Alberto Rias. Mas é Jorge Alberto Rias. Qual é a curiosidade da André, a curiosidade do telespectador, certamente? O que é o movimento Nova Política Brasil? Qual é a atuação? Qual é a sua linha política que traz para como é que são os integrantes? Enfim, uma explanação, Jorge Alberto Rias, sobre o movimento que tu presides. Primeiro, cumprimento à bancada. Obrigado pela tua presença. É alegria estarmos juntos. O movimento Nova Política Brasil surgiu naquele momento de convulsão política no Brasil, né? Quando apareciam a corrupção do governo anterior, não é? Aquele prejuízo causado à sociedade, enfim. E nós víamos a representatividade nossa, do povo brasileiro, nossa representatividade, comprometida com parlamentares ou com representantes mais preocupados com seus mandatos, não é, do que com os representados. Então, nós aglutinamos parceiros da sociedade, né, com convergência de propósitos, não é? Então, iniciamos um processo de aglutinação destas pessoas, buscamos parlamentares comprometidos com as nossas ideias, iniciamos um processo de reunião e de aglutinação destas pessoas, dessas lideranças, não é? Tentando, com isso, transmitir à sociedade que é possível o exercício da boa política, que é possível se eleger representantes comprometidos com o coletivo, não é? Então, buscamos, obviamente, dentro do nosso enfoque do processo político, que é de centro-direita, né, um movimento mais voltado ao liberal, não é? Lideranças ou alguém comprometido com a esquerda, pouco espaço tem conosco, não é? Porque o nosso ideário é de centro-direita. Com isso, nós tivemos um papel preponderante nessas últimas eleições do município de Porto Alegre, não é? Onde, majoritariamente, lideranças do movimento se envolveram e acabaram logrando êxito, tá? E a eleição do nosso novo prefeito passou por aí também, não é? Nós, desse período todo, fazíamos reuniões periódicas como forma de discutirmos a boa política e mostrarmos àqueles parlamentares ou àqueles representantes da população que estavam conosco, com o movimento, mostrarmos as ações deles, não é? Também lideranças ocupando espaços públicos com possibilidade de entregas à população, trocando ou dividindo conosco informações, de forma a que isso se alastrasse na sociedade, para que todos tomassem conhecimento daquilo que está acontecendo e se apropriassem das informações. Porque nós entendemos que a população, quando vai ao voto, ela deve ter o conhecimento, né? Deve conhecer os seus representantes. Então, procuramos expô-los, né, da forma mais ampla possível. É uma pena que esse processo da pandemia inibiu os nossos eventos. Nós fazíamos eventos mensais, aglutinando uma centena de pessoas, sempre com lideranças dessas que eu estou citando, trocando ideias, né, trocando informações e tentando introjetar na comunidade aquilo que a gente pensa. Doutor Jorge Alberto. Doutor por sua conta. Bom, mas esse movimento, ele tem o cunho de chegar a ser um partido político? Ele tem essa finalidade? Não tem essa finalidade. É um movimento pluripartidário, não é? Todas as agremiações de centro-direita estão ali representados, não é? Nossa intenção é o exercício da boa política no nosso campo político, né? Tentando fazer com que a população veja que a centro-direita
é o ideário mais interessante para o desenvolvimento do país, não é? Para a liberdade, para a democracia. Não é? É nessa linha que nós vamos. Então, já me surge mais uma curiosidade. Então, esse movimento procura agregar vários políticos de N partidos. De N partidos. Para teres uma ideia, nós temos do MDB, nós temos do Democratas, do Solidariedade, do PTB, do PP, não é? Que eu lembro assim de pronto, do Cidadania, não é? Aí tu pode argumentar, olha, tem partidos aí que vão mais para o lado esquerdo, não é? Mas a gente tem dito que o Rio Grande é um país à parte, né? Os partidos que militam no Rio Grande são um pouco diferentes do cenário nacional, não é? Então nós temos no próprio Cidadania, nós temos uma liderança que não é identificada com a esquerda. Aliás, isso é bem interessante, porque agora na troca do comando lá do Congresso Federal, no nosso Congresso, né? No Senado tem o Rodrigo Pacheco, que é do PP, não é? Do PP, não me lembro qual estado. Enfim, de Minas Gerais. Minas Gerais. E o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, é do Democratas de Alagoas. Tá? Então, e sucedeu justamente um outro democrata, né, do Rio de Janeiro, que era o Rodrigo Maia, e que tem uma disparidade de procedimentos, etc. Jorge Alberto, tu como presidente do Movimento Nova Política Brasil, como é que está vendo essa modificação desse comando no cenário político e nas perspectivas dos projetos, das reformas, enfim, que nós teremos aí pela frente? Bom, de forma sucinta, o governo começa agora. Não é? Que na história deste país, nós nunca vimos tanta resistência a um governo eleito de forma democrática. É verdade. Não é? E aí a grande mídia é muito responsável por isso. Não é? Talvez por ter perda de algumas vantagens, enfim, não quero entrar no mérito disso, mas o absurdo que fizeram até agora, que vem fazendo até agora, como presidente democraticamente eleito. Posso ser a favor ou contra, não interessa. Foi eleito de forma democrática, ele tem que cumprir o seu mandato. Nós vemos agora, com essa mudança nas casas do Congresso, a possibilidade do governo começar a governar, não é? Todas as iniciativas do governo Bolsonaro encaminhadas às casas legislativas foram brecadas, foram adormecidas. Elas estão lá adormecidas, todas elas, né? Então, nós vemos, agora saiu no teatro essa semana, até fiz uma notinha de alguns dos projetos que estão sendo agora postos em votação em ambas as casas, não é? Que é o caso da autonomia do Banco Central, que agora está saindo, de ontem, hoje está acontecendo, o marco regulatório do gás, não é? O teto remuneratório, para brecar os altos salários, né? A reforma tributária, debêntures, que é um programa criado para financiar a infraestrutura do país, não é? Privatização da Eletrobras, enfim, vai sair, a mineração nas áreas indígenas, ou seja, indígenas, a regulação da mineração nas áreas indígenas, né? De forma que o país se aproprie disso, não é? Essas áreas não estão com o domínio do Brasil. Imagina, olha o não absurdo. Estão, né? Acreditamos que passará a estar daqui para frente. Nos costumes, a ampliação do porte de arma de fogo, né? O excludente da ilicitude, né? Onde o sistema de proteção, quando em missão nas Forças Armadas, Polícia Militar, enfim, né? O aumento da pena de abuso sexual para menores, não é? A pedofilia incluída como crime hediondo, imagina, ainda não era, né? Então a pedofilia incluída como crime hediondo. Na pauta fiscal, o Pacto Federativo, né? De forma que os municípios possam se apropriar de um volume maior de recursos, não é? E outras pautas, como reforma administrativa, o licenciamento ambiental, a regulação fundiária, enfim. Então, são pautas que estavam travadas, né? É inimaginável algo semelhante. É inimaginável absurdo, isso. Né, doutor? É um absurdo. É um absurdo a gente ver um país com tanta possibilidade de crescer e nós vivemos ainda um atraso exatamente por uma administração absurda dessa que nós tínhamos. Por birras políticas, por birras ideológicas, por birras até também de poder, essa coisa assim.
como é o ego. É o ego. É o ego. Mas Jorge- a população está enxergando. Sim. Se vocês notam, nas redes sociais você vê muito, né? Os movimentos do presidente em todo o território nacional, não é como ele é aclamado. Então as pessoas estão enxergando. Quem não está vendo é a grande mídia. Né? Não vê porque também Não tem interesse. não tem interesse. Jorge Alberto Rias, presidente do Movimento Nova Política Brasil, muito obrigado pela tua participação aqui, Jorge, trazendo essas informações, o que é o movimento, essas novas perspectivas, e um agradecimento especial a Andréa Grezana, que nos acompanhou no programa desta semana. Um grande abraço a todos, uma ótima semana para todos os nossos amigos e amigas.